Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos introduzir o conteúdo de sólidos geométricos, corpos redondos. E especificamente hoje nós vamos falar dos cilindros. Tem várias aplicações no cotidiano envolvendo cilindros. Nós temos aqui na construção civil, ó, vocês veem que esse prédio, parte dele representa um cilindro, ó, por exemplo, aqui, ó, essa parte aqui. Aqui nós temos também uma aplicação de um cilindro hidráulico, que vocês vão estudar muito isso em física, né? Cilindro hidráulico, cilindro pneumático, que eles transformam força, potência ou energia hidráulica em força, potência ou energia mecânica. E aqui nós temos um rolo compressor também, que é utilizado muito em asfaltos, né, em estradas. Aqui nós temos, ó, copos, né? Tem copos que a gente utiliza diariamente para a gente beber água, ou então para usar para colocar uma planta, enfim. Nós temos aqui, ó, as botijas de gás também, que tem forma cilíndrica. Aqui nós temos algumas manilhas, né, que são muito utilizadas para esgotos e tal. Aqui também, ó, nós temos um aparelho de ressonância que também tem aqui, ó, a forma cilíndrica. Então, eu coloquei essas figuras aqui para mostrar para vocês que existem várias aplicações do cilindro, né, que é um sólido geométrico. Então, vamos ver agora as características específicas desse sólido. Então, ó, qual a definição de cilindro? Cilindro é um sólido geométrico gerado pela rotação de uma superfície retangular. Então, observem o seguinte, ó. Aqui nós temos um retângulo, tá? E foi feito um giro, nesse caso aqui, de 360 graus ao redor de um de seus lados. Nesse caso aqui, em relação a esse lado aqui. Então, fazendo esse giro de 360 graus ao redor de um lado, nós obtivemos esse cilindro aqui, que é classificado como um cilindro de revolução. E esse giro poderia ter sido feito em relação a esse lado, em relação a esse outro lado aqui, qualquer lado que fosse optado para fazer esse giro aí de 360 graus, nós formaríamos um cilindro. Então, ó, nós temos alguns elementos que são essenciais para vocês terem um domínio. Isso aqui vai ficar bem tranquilo, porque vocês acabaram de estudar prismas e pirâmides, e nós já usamos todas essas definições aí, todos esses elementos, né? Então, aqui agora a diferença é o seguinte: o cilindro, a base dele sempre vai ser um círculo, né? Então, isso vai ficar muito fácil, porque a gente só vai ter uma fórmula para a gente calcular essa área. Então, ó, esse aqui é o raio da base. Aqui nós temos o eixo do cilindro, tá? Isso aqui é a base inferior, isso aqui é a base superior. Aqui está a altura. Lembre-se sempre, a altura é a projeção ortogonal aqui do centro da base em relação ao plano da base inferior, né? Do centro da base superior em relação à base inferior. Então, nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo pelos conhecimentos que vocês já adquiriram até aqui, que esse sólido aqui é um sólido oblíquo, porque ele tem uma inclinação aqui, ó. Então, ó, esse segmento aqui que pega de um extremo aqui da base até o outro extremo da base é chamado de geratriz do cilindro, certo? Então, não pode confundir. Geratriz é esse segmento aqui que pega um ponto aqui com qualquer superfície aqui da base, né? E liga aqui com outro ponto aqui também na superfície aqui oposta da base inferior. Isso é geratriz. A altura é o segmento que pega do centro geométrico da base superior e intersecta o plano da base inferior formando 90 graus. É a projeção ortogonal desse ponto. Ok? Vai ter algum caso que a geratriz é igual à altura? Claro, quando o cilindro for reto. Esses conhecimentos a gente já viu nas figuras anteriores, nos sólidos anteriores, aliás. E aí o cilindro, como eu mostrei para vocês, ele é uma superfície de revolução gerada pelo um giro de um retângulo, não é isso? Então, se você fizer uma secção meridiana no cilindro, que é esse corte aqui, ó,
formando 90 graus com a base, nós vamos obter qual figura plana? Um retângulo, em que o comprimento da base é 2 vezes o raio, que é o diâmetro do cilindro, né? O diâmetro do círculo da base, e a altura é a própria altura do cilindro, certo? Não confundam, secção meridiana é essa secção aí que é perpendicular à base, exatamente pegando no centro. Secção transversal é a paralela à base, aquela que a gente fez para o tronco de pirâmide, já que a gente já estudou anteriormente. Então, como eu já disse, né, os cilindros eles podem classificados como oblíquo ou reto. O oblíquo é quando a geratriz ela forma aqui um ângulo diferente de 90 com o plano da base, e o cilindro reto é quando a geratriz é a própria altura do cilindro, ou seja, a geratriz aqui, que é esse segmento que pega aqui, ó, num ponto aqui da circunferência da base superior e liga exatamente com o ponto oposto aqui na circunferência da base inferior, ela é perpendicular, então aí o cilindro é reto. Então, o que vocês têm que ter em mente? O cilindro, ele vai fazer a gente pode fazer uma analogia dele com os prismas, certo? Só que o cilindro, a diferença do prisma é que o cilindro, a base sempre vai ser circular, sempre vai ser um círculo. E no prisma a gente tinha várias bases, um quadrado, um pentágono, um hexágono. Então, ou seja, estudar agora os cilindros, os cones e as esferas, que são os corpos redondos, vai ser muito mais tranquilo do que os prismas e as pirâmides que nós estudamos anteriormente. Assim, os cálculos, as fórmulas, tá? Vão ser mais diretas. Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular a área da superfície do cilindro, a área total do cilindro. Então, nós vamos usar AB para a área da base, AL para a área lateral e AT para a área total, né? Então, ó, se nós temos AB como área da base, pelo que a gente viu anteriormente, a área da base são o quê? São regiões circulares, então πr ao quadrado, é um círculo. A área lateral, nós vamos ver aqui, isso que eu coloquei, ó, que é a área do retângulo de altura h e base 2πr. Nós vamos ver ali na planificação. E aí a área total, é óbvio, é a soma dessas duas áreas aqui, considerando ainda que a área da base ela é duplicada, porque tem a base inferior e a base superior. Vamos ver ali a planificação. Então, olha só, aqui eu tenho um cilindro circular reto de base que possui um raio R e altura H. Planificando esse cilindro, ó, fazendo todos os cortes necessários aqui, nós vamos ter duas bases circulares, né? E mais a superfície lateral. Só que a superfície lateral, pensa assim que você fez um corte aqui, ó, ao longo da sua geratriz, né? Que nesse caso é a própria altura. Então, nós vamos obter, ó, um retângulo, tá? Essa superfície, essa região lateral todinha aqui, vai ser um retângulo em que o comprimento desse retângulo é 2πr. Por quê? Porque é o próprio comprimento desse círculo aqui, ó, que compõe a base, certo? E a própria altura. Então, aí vai ficar fácil para a gente visualizar isso. Então, a área total de um cilindro é 2 vezes a área da base mais a área lateral, né? A área da base, como sempre vai ser πr ao quadrado, então vai ficar 2 vezes πr ao quadrado, a gente já pode generalizar, mais a área lateral, que é a área de um retângulo, que vai ser dada por 2πr vezes h, onde r é o raiozinho da base, tá? Então, bem simples, né? Então, para todos os cilindros, nós vamos usar essa fórmula aí como a área total. Aqui nessa fórmula aqui, nós poderíamos ter colocado 2πr em evidência. Aí ficaria 2πr, abre parênteses, Rzinho mais H, seria a área total. Mas assim, eu quis deixar assim para mostrar para vocês sempre essa questão, ó, da planificação, para vocês visualizarem isso. 2 vezes a área da base mais a área lateral, igual nós estávamos fazendo no conteúdo anterior, né? Usando pirâmides e prismas, certo? Então, vamos lá calcular o volume agora do cilindro. São os dois dados aí que a gente que pede muito nos exercícios.
Então, ó, eu tenho aqui um cilindro de raio da base Rzinho e altura H. Para a gente calcular o volume desse cilindro é a mesma coisa que calcular o volume de um prisma. Então, é a área da base vezes a altura. Só que nesse caso eu posso estabelecer sempre o cálculo da área da base, porque sempre vai ser um círculo. Então, a área da base é πr ao quadrado. Então, o volume de qualquer cilindro, πr ao quadrado vezes H. Então, esse é o conteúdo, essa é a parte teórica da matéria, é bem simples, não tem outras particularidades, né? Então, agora tem os exercícios de aplicação para a gente fazer. Então, vamos fazer alguns exemplos. Então, ó, em um cilindro circular reto, de altura 7 centímetros e de raio da base medindo 4 centímetros, calcular a área total e o volume. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho ali um cilindro em que o raio da base é 4 centímetros e a altura é 7 centímetros. Então, vamos primeiro calcular a área total. A gente acabou de ver, é como se a gente fosse planificar esse cilindro aqui. Então, eu vou ter 2 vezes a área da base mais a área lateral, que eu já mostrei para vocês a fórmula. Então, fica o quê? Vamos calcular primeiro a área da base. A área da base é sempre o quê? πr ao quadrado, porque é um cilindro, né? Circular reto, tá falando ali. Então, nesse caso, o raio é 4, então vai ficar π vezes 4 ao quadrado, ou seja, 16 π centímetros quadrados. Agora, para a gente calcular a área total, só falta a área lateral. Então, vamos calcular a área lateral. A área lateral, pela planificação anterior, é 2πr vezes h, ok? Não é 2πr ao quadrado, hein? Pelo amor de Deus. Aonde vê essa fórmula? 2πr vezes h. É o comprimento da circunferência vezes a altura do cilindro. Então, nesse caso, vai ficar 2π vezes 4, que é o raio, vezes 7, que é a altura. Então, 2 vezes 4 vezes 7, 57π centímetros quadrados. Agora é só substituir lá na fórmula da área total, né, e calcular. Então, nesse caso, vai ficar 2 vezes a área da base, 2 vezes 16π, mais 56π. Então, nós vamos ter 32π mais 56π, que vai dar uma área total de 88π centímetros quadrados. Presta atenção com as unidades de medida, hein? E agora vamos para o volume. Volume, área da base vezes a altura. A área da base nós já calculamos ali, πr ao quadrado, que é 16π, altura 7. Então, nesse caso, nós temos 16 vezes 7, que é 112 π centímetros cúbicos. Esse é o volume. Bem simples, um exercício padrão, né? Assim que a gente aplica todos os conhecimentos que a gente adquiriu até aqui. Um detalhe, se o problema não pedir para vocês substituírem o π, não é para substituir, gente, é para deixar assim, evitem fazer cálculos desnecessários, tá? Vamos fazer um segundo exemplo. Em um cilindro, a altura é igual ao raio da base. Sabe-se também que a área lateral do cilindro é 16 π centímetros quadrados. Determine a área total desse cilindro. Então, presta atenção, tem um cilindro aqui em que a altura é igual ao raio da base, certo? E ainda a área lateral é 16 π. Ele quer saber a área total, então vamos para a fórmula da área total. A área total é o quê? 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área lateral eu já sei que é 16π, né? Mas agora eu preciso calcular a área da base. Tá. Só que a área da base é π vezes r ao quadrado. Não foi dado o valor do raio, só falou que o raio é igual à altura, mas também não deu o valor da altura. Então, da onde que nós vamos conseguir tirar esses dados? Da fórmula da área lateral. Foi dito que a área lateral é 16π, certo? Como que eu calculo a área lateral? 2πr vezes h. Então, 2πr vezes h é igual aos 16π que foi dado no problema. Como h é igual a r, eu vou substituir h por r. Resolvendo isso aí, vai dar, ó, 2π vezes r, 2πr ao quadrado igual a 16π. Olha só que para achar a área da base, eu só preciso achar r ao quadrado. Aí eu vou passar esse 2π para cá dividindo, 16π dividido por 2π, então, r ao quadrado vai dar 8. Ótimo, vou voltar aqui na fórmula da área da base e vou substituir. Então, a área da base vai ser π vezes 8, que é 8π centímetros quadrados. Pronto, fechamos o exercício. É só voltar aqui e calcular a área total. Observem que eu faço os exercícios detalhadamente, tá? Eu separo a área da base, separo a área lateral,
porque assim eu acho que fica mais fácil de organizar as ideias. Tentem fazer assim também quando vocês forem desenvolver os exercícios de vocês, tá? Então, eu vou substituir, ó, 2 vezes a área da base, que é 8π, mais a área lateral, que é 16π. Então, nesse caso aqui, ó, vai dar 2 vezes 8π, 16π mais 16π, 32π centímetros quadrados, ok? Nem precisou calcular a altura, mas aqui, se a gente quisesse calcular a altura e o raio, era só fazer R igual mais ou menos raiz quadrada de 8. Então, como menos não serve, porque é um segmento, né, um valor positivo, então R seria 2 raiz de 2, que seria igual à altura, ok? Vamos fazer mais um exemplo, ó. Exemplo 3. Essa questão é uma questão do Enem adaptada, tá? Então, um fabricante de embalagens de papelão quer construir uma embalagem na forma de um cilindro circular reto. Sabendo que a altura dessa embalagem mede 16 centímetros e que o diâmetro da base mede 8 centímetros, calcule a quantidade de papelão necessária para se construir essa embalagem. Ok, né? Se eu quero a quantidade de papelão necessária para construir a embalagem, é o que eu vou gastar ali para embalar, ou seja, a área total, não é isso? Da minha embalagem. Só que aí tem uma outra coisa aí, ó. Admita que se utilize 20% a mais de material do que o estritamente calculado, devido às sobras de papelão e para que seja possível fazer colagens necessárias à confecção da embalagem. Aí sim, ó, use π igual a 3. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui nesse exercício? Vamos pensar. Primeiro, eu tenho uma embalagem, né, isso, em que a altura é igual a 16 e o diâmetro da base é igual a 8 centímetros. Uma embalagem na forma de um cilindro circular reto. Se ele deu que o diâmetro é 8 centímetros, nós temos que lembrar, o diâmetro do círculo tá aqui, diâmetro é 2 vezes o raio. Logo, o raio vai ser a metade disso aí, né? Vai ser 4 centímetros. Ok. Foi pedido qual a quantidade de papelão necessária para construir essa embalagem, utilizando 20% a mais do que o estritamente necessário. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a área total. Depois que nós calcularmos a área total, nós vamos calcular 20% a mais do material, certo? Geralmente é assim, né? Quando, por exemplo, você vai colocar piso numa sala, alguma coisa. Então, sempre é comprado, né? É pedido um pouco mais de material, porque às vezes você precisa fazer cortes, né? Então, nesse caso aqui, você precisa dobrar, porque não vai ficar certinho na hora de embalar, enfim. Então, vamos calcular. Então, vamos para a área total. A área total de qualquer cilindro é o quê? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Outro detalhe que eu lembrei aqui, tem muitos exercícios que traz sem tampa. Eles falam assim, uma embalagem sem tampa, aí você vai ter que saber que não é 2 vezes a área da base, vai ser uma área só, uma área da base só. Tem que prestar atenção nesse tipo de exercício que é pegadinha, tá? Então, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Mesma coisa dos outros exercícios. Vamos calcular a área da base, que é sempre πr ao quadrado. E aí, nesse caso, π vezes 4 ao quadrado, que vai dar 16π. Ótimo. Agora, a gente calcula a área lateral. A área lateral do cilindro é sempre 2πr vezes h. Então, nesse caso, é só substituir os dados. 2π vezes 4 vezes 16, que vai dar 128π. Jogo ali na área total, ó, 2 vezes a área da base, que é 16π, mais a área lateral, que é 128π. 2 vezes 16π, 32π, mais 128π, vai dar 160π. Observem que eu não substituí o π por 3 em nenhum dos cálculos ainda. Eu só substituo sempre, qualquer exercício que eu faço, eu só substituo esses dados no final, porque evita cálculos desnecessários. Tá? Então, agora sim, ó, 160π, já calculei o que eu precisava, agora eu vou substituir, ó. Então, a área total, 480 centímetros quadrados. Seriam necessários 480 centímetros quadrados de papelão para essa caixa. Só que é utilizado 20% a mais de material, 20% a mais de papelão. Então, vamos ver quanto que vai dar esse 20% a mais. Aí, lembre-se, se a gente está usando 20% a mais,
É só eu pegar naquele 100% que eu tinha e aumentar 20%. Então, 100% mais 20% vai dar 120%. E 120% é 1,2. Então, é só eu pegar o 480 e multiplicar por 1,2 que eu vou ter direto o valor. Ou seja, eu precisaria de 576 centímetros quadrados de papelão para embalar essa caixa aí de acordo com os dados do problema. Outra maneira de você fazer isso seria calcular os 20% de 480 e depois somar no 480. Dá no mesmo, tá? E se fosse 20% a menos? Você ia pegar 100% menos 20% e ia dar 80%, ou seja, 0,8 do valor que era, tá? Isso aí dá para você fazer o cálculo direto. Vamos fazer um último exemplo para essa parte da matéria, para a aula de hoje. Então, o reservatório tubinho de tinta de uma caneta esferográfica tem 4 milímetros de diâmetro e 10 centímetros de comprimento. Se a Andressa gasta 5 pi milímetros cúbicos de tinta por dia, determine quantos dias a tinta de sua caneta esferográfica durará. Então, presta atenção, pensa nas nossas canetas aí esferográficas, aquele tubinho de tinta que tem dentro da caneta, tá? Então, ó, a gente vai aproximar isso de um cilindro. Ele falou comprimento, mas é como se estivesse deitada, tá? Então, o comprimento, na verdade, é o quê? É a altura, é a altura aqui do cilindro, tá? O comprimento do tubinho, se ele estivesse deitado. Então, foi dito lá no problema que o diâmetro é 4 milímetros, novamente. O diâmetro é tudo isso aqui, né? Então, eu preciso do raio, que é a metade do diâmetro. Então, o raio é 2 milímetros. Ótimo. Outra coisa, o comprimento, que é a altura, né? É 10 centímetros. Observem as unidades de medida, ó. Então, tá tudo em milímetros. Então, até aqui na hora que fala o volume que é gasto por dia. Então, nós vamos transformar 10 centímetros para milímetros, né? Isso, então, multiplico por 10. Então, 10 centímetros, 100 milímetros. Tem que trabalhar sempre com as mesmas unidades de medida. Presta atenção nisso, tá? Aí, já que tá falando, aí fala lá que ela gasta 5 pi milímetros cúbicos de tinta por dia, não é isso? Então, já que eu quero saber quantos dias a tinta durará, o que a gente vai precisar calcular? O volume total desse reservatório aqui, desse tubinho de tinta, não é isso? E depois dividir por esses 5 pi, que é a quantidade que ela gasta por dia. Então, vamos lá calcular o volume desse reservatório aí, desse cilindro. Então, volume não muda a fórmula, área da base vezes a altura. A área da base é sempre πr ao quadrado. Então, no caso aqui, o R é 2, então vai ficar π vezes 2 ao quadrado, que vai dar 4π. Aqui não é centímetros quadrados, aqui é milímetros quadrados, tá? Então, tem um errinho aqui, é milímetros quadrados. Aí, eu vou voltar aqui e vou substituir, ó. Então, volume 4π vezes a altura, que é 100. Então, o volume vai dar 400π milímetros cúbicos. Milímetros cúbicos é a unidade de medida, tá? Deletem esse Czinho daqui, tá? É milímetros. Então, vamos lá. Então, quantos dias essa tinta durará? Então, se eu tenho ali um volume total de 400π milímetros cúbicos e é gasto por dia 5π milímetros cúbicos, então vai ficar 400π dividido por que é gasto por dia, 5π, então vai dar um total de 80 dias para duração aí dessa caneta, ok? Então, é isso, gente. Para a aula de hoje, nós temos esse conteúdo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês resolverem agora os exercícios de aplicação que foram propostos na tarefa. Um abraço, até a próxima aula.